A gente traz notícias dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que o governo de Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. A declaração foi feita depois de um questionamento sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, feito pelo jornalista Michael Shellenberger. I want to see if you could give some insight into whether the president is considering additional measures against Europe and Brazil, not just for censorship, but also for preventing political candidates from actually competing in elections. The president has shown some concern around President Bolsonaro, who's being prevented from running. All of this is coming in the context of increased censorship of online platforms, of American platforms, and efforts to censor Americans. I'm personally being investigated under criminal investigation with my Brazilian colleagues for publishing the Twitter Files Brazil. We're very grateful that the president has imposed Magnitsky sanctions on the judge. Is the president considering additional actions, given that it appears that they're going to end up with a conviction against President Bolsonaro, preventing him from running? Is he considering doing anything about this crackdown in Europe? Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Eita, Ana, Donald Trump não vai poupar aí o uso de poder econômico, poder militar para a defesa da liberdade de expressão. Conta como é que essa entrevista repercutiu aí nos Estados Unidos, porque aqui realmente deu uma boa chacoalhada. Mais uma, né, Ana? Donald Trump ameaça usar forças militares para resolver o problema da real democracia aqui no Brasil. Você vai saber agora os detalhes disso tudo que foi falado ontem ali na Casa Branca. E quem vai trazer para nós é a Ana Paula Henkel, que está ali nos Estados Unidos, viu tudo o que aconteceu e vai trazer para nós. Donald Trump está acompanhando o julgamento de Jair Bolsonaro e não está gostando nada dos votos e do resultado. Veja agora tudo isso, pessoal. O clima está realmente tenso. Será que uma intervenção dos Estados Unidos poderia resolver a situação aqui no Brasil? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Vamos agora para os detalhes dessa matéria e o que pode acontecer. Confira aí. Mais uma, Paula, mais uma. Como se não bastassem todas essas que nós brasileiros estamos levando, né, aí no Brasil. Paula, veja bem, alguns pontos. O que a coletiva de imprensa hoje, todos os dias sai essa coletiva, e hoje nosso querido amigo Michael Shellenberger estava lá, ele que faz parte agora também dessa nova mídia que recebe credenciais para fazer questionamentos ali para a secretária de imprensa, a Karoline Leavitt, e ele toca em pontos ali, Paula, que não são perguntas genéricas, e isso é muito importante, porque nós estamos falando de um jornalista americano que também é perseguido pelo sistema de Alexandre de Moraes, porque na versão mais longa, eu acabei de colocar a versão mais longa das perguntas e dos comentários do Shellenberger à secretária de imprensa, agora no meu perfil do X, antigo Twitter. Ele menciona que ele também está sob investigação por ter divulgado os Twitter Files Brasil em 2023. E que se isso é uma preocupação do presidente americano, porque ele menciona nominalmente o impedimento a concorrer a cargos públicos, a correr nas eleições presidenciais do presidente Bolsonaro, ou seja, todos os nomes que precisavam e verbos que precisavam ser ditos ali, o Michael Shellenberger trouxe. A agenda do presidente Donald Trump é uma agenda muito clara.
desde a campanha em novembro de aliás, todo o ano de 2024, até a eleição em novembro de 2024, até aqui todas as políticas empregadas, todas as ordens executivas. É uma agenda muito transparente. E no topo dessa agenda está o combate veemente à luta contra a censura no mundo. O Michael agora está envolvido no caso dos Twitter Files França. Ou seja, é um grande soldado na defesa da liberdade de expressão, Paula. E outro ponto que liga a agenda de Donald Trump ao Brasil, à América do Sul e, de uma certa forma, a essa coletiva, é o combate ao narcotráfico, que está, assim, todos os dias na televisão. O departamento, agora que não chama mais Departamento de Defesa, o Departamento de Guerra, mostra a guerra declarada aos narcotraficantes, ao narcotráfico, a tudo isso. E dentro desse contexto, dessa agenda muito transparente, a administração Donald Trump, como a própria Caroline Leavitt disse, é muito importante o vai e vem de informações livres, que a censura é um grande empecilho à resolução de vários problemas nos Estados Unidos e no mundo. Então, que antes de solucionar vários problemas econômicos, problemas sociais, enfim, políticos, é preciso ter o livre acesso às informações. Aí vem aqueles, né? Mas informação falsa, tem que correr tudo, como a administração do Donald Trump fala, e deixem que o povo decida. Então, Paula, é claro que o presidente Donald Trump não vai usar uma força militar contra o Brasil, mas que já há um aparato militar enorme aí em volta do Brasil, Venezuela, Caribe, né, todos de olho nesse aparato que foi movido exatamente para a luta contra o narcotráfico. É bom algumas pessoas em Brasília ficarem de olhos abertos. Pode ser que um porta-aviões apareça por lá. Ô, Ana, eu perguntei como essa pergunta do jornalista do Michael Shellenberger repercutiu por aí, porque aqui já causou reação e a gente compartilha o que escreveu a Gleisi Hoffmann na rede social X. Tá aí, então, para quem nos acompanha, o que ela disse. A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje, com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os Estados Unidos podem até usar força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível. E ainda dizem que estão defendendo a liberdade de expressão. Só se for a liberdade de mentir, de coagir a justiça e de tramar golpe de Estado. Estes, sim, os crimes pelos quais Bolsonaro e seus cúmplices estão sendo julgados no devido processo legal. E o filho, traidor da pátria, precisa ser caçado. Tá? Então, Silvia, a declaração da Gleisi Hoffmann, agora há pouco, às 5h48 da tarde, ela se manifestou em relação a essa pergunta do jornalista Michael Shellenberger, que faz um trabalho exemplar em defesa da liberdade de expressão, um dos jornalistas à frente aí do Twitter Files Brasil, como a Ana lembrou agora, Twitter Files Europa, trazendo aí todo esse bastidor envolvendo redes sociais e uma rede de governantes, de certa forma, manipulando as informações com as Big Techs. Enquanto você lia o tweet dela, eu fui pesquisar aqui a idade da Gleisi, que eu não sabia. Ela tem 60 anos, ela é de setembro desse mês de 1965, então eu não sei em que ano a cabeça dela parou, né? Talvez algumas palavras faltaram ali, tenham faltado no tweet dela, falar sobre os Yankees, o imperialismo Yankee e ameaças à Guerra Fria, fazer algumas menções ao passado, à década de 70 também, é algo muito empoeirado, né? Um pensamento completamente ultrapassado do PT, dessa esquerda. E aí, a essa esquerda, eu somaria a fala do Flávio Dino, hoje,
durante o voto dele. Afinal de contas, alguém que largou a magistratura, ele era um juiz no início de carreira e largou a magistratura para ser militante do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, foi deputado pelo PCdoB, depois foi trocando de partido, de sigla, né? Simplesmente por arranjos eleitorais, porque se tornou governador do Maranhão, foi eleito senador, abandonou o povo para usar a toga. Não exerceu sequer um mês de mandato no Senado. O ponto é que o Flávio Dino também faz menções aos Estados Unidos, e acho que isso conversa um pouco com o comentário da Ana. Ele fala sobre o Mickey, ele tripudia, ele, da lei Magnitsky, ele fala sobre um... acham que vão intimidar alguém aqui no Brasil, uma corte, com um tweet? Não, não é um tweet. É um comunicado do governo americano, da Casa Branca. Só que em pleno 2025, eles utilizam sim as redes sociais, principalmente por ser uma nação livre, que prega a liberdade nas redes sociais, eles utilizam a Rede X para se comunicar. Aliás, o decano da corte, que ele está lá também, que ele ocupa a cadeira também, Gilmar Mendes, no 7 de setembro, também utilizou o X para fazer um comunicado. Ou devemos descartar aquilo que o Gilmar Mendes falou? Flávio Dino precisa compreender melhor. O deboche não cabe no direito. O deboche não cabe da toga. É muito ruim tudo isso. E a esquerda vai brincar com o governo americano, com os Estados Unidos, até a hora que a água subir no pescoço, subir no nariz, e por aí vai. A gente já sabe qual é o caminho, a gente já sabe o que vai acontecer. Ela é casada com o Lindbergh, né? Eles não conversam sobre outra coisa, né? Não fazem nada além de formular manifestações, formular declarações aí contra os Estados Unidos, o governo brasileiro, a passeata, Bolsonaro. Só fazem isso, porque ele é o líder do governo, do governo da Câmara. E ela agora só escreve isso aí, uma nota atrás da outra. Eles precisam arrumar tempo aí para esfriar um pouco a cabeça, né? Paula, posso completar rapidinho? Claro. 30 segundos. É claro que o trabalho do Eduardo Bolsonaro, o trabalho que ele tem feito e as portas que eles estão abrindo em Washington, é claro que o trabalho do Eduardo é importante. No entanto, eu acho que é muito justo dar um crédito fenomenal e importantíssimo para o trabalho do Michael Shellenberger em 2023, quando ele levou para a Câmara, para a Casa dos Representantes aqui nos Estados Unidos, 541 páginas sobre a polícia secreta do Twitter, a polícia secreta do Alexandre de Moraes no Twitter, como o Alexandre de Moraes bloqueava as pessoas, censurava as pessoas. Então, aquela ação do Michael Shellenberger, e aqui eu acho que nós devemos uma gratidão gigantesca para ele, aquela ação específica abriu os olhos para os Estados Unidos para uma coisa que estava acontecendo no Brasil, que só nós sabíamos porque nós estávamos dentro do Brasil e por mais que nós, toda a imprensa independente falava, não tinha um eco da magnitude quando vem de um jornalista americano em solo americano, batendo no Congresso americano ali, batendo a porta e dizendo, olhem o absurdo que está acontecendo no Brasil. Então eu acho que esse foi um marco fundamental, acho que foi talvez a primeira semente firme, bastante sólida e forte, que caiu nesse solo, né, tão árido no Brasil, mas que acabou germinando porque os americanos pegaram o Twitter Files Brasil e entenderam, e aí vem, né, o grande erro também de Moraes de colocar um jornalista americano, por simplesmente fazer jornalismo independente e honesto, ele colocar o Michael Shellenberger nos inquéritos, ou seja, nós temos uma gratidão muito, muito grande com o Michael Shellenberger, e aqui eu deixo ela de maneira pública. Obrigada, Ana. Muito bem lembrado. Está tudo interligado. Até lembrei da questão da seção 301 das investigações comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil. Um dos eixos também é a questão das redes sociais e eles citam várias decisões do ministro Alexandre de Moraes em termos de censura e violação aos direitos, às liberdades de expressão. Foi embasado, inclusive, Piotto ontem entrevistou o advogado Davi Aragão. Eles entraram brevemente nesse assunto.
aproveito inclusive para sugerir para quem nos acompanha para dar uma olhadinha nessa entrevista que realmente vale a pena. É o ponto mais indefensável. A questão do PIX, por exemplo, é defensável, você pode questionar as questões também de meio ambiente, agora isso é indefensável, porque está explícito. Nós brasileiros sabemos que tudo que o governo americano vai alegar contra que o Supremo afronta a liberdade de expressão, não segue a Constituição, nós sabemos em língua portuguesa falada no Brasil. O mero fato de ter sido traduzido para os Estados Unidos, para o inglês americano, é só um detalhe, mas ninguém aqui duvida mais disso, ninguém honestamente intelectual. Pois é, pessoal, realmente o que a gente tem visto no Brasil é que as nossas esperanças a cada dia que passa, pelo menos com as autoridades aqui no Brasil, elas acabam, né? Porque você não tem a quem recorrer. E aí fica aquele pensamento assim, será que uma intervenção dos Estados Unidos poderia então resolver? Olha que os Estados Unidos já fez isso em outros países, em outras ditaduras, derrubando ali os autocratas e trazendo a paz e a real paz para o povo daquelas nações. Olha o que está acontecendo ali no Nepal, pessoal. O pessoal ali, multidões foram às ruas, pessoas já até perderam a vida e o exército está tentando controlar a situação ali. E tudo isso por causa de censura, regulamentação de redes sociais, por causa da repressão do povo e de um ditador que não quer sair do poder. Parece algo que nós já vimos em algum país por aí, né? Pois é, aqui no Brasil, pessoal, aqui no Brasil, esse julgamento está mostrando para todos uma só coisa, que no final das contas, não interessa se é a justiça, se é o executivo, se é o Congresso, interessa de quem você é amigo, quem que é seu comparsa, porque nós temos o Lula, que foi retirado ali da onde ele estava em Curitiba, foi colocado ali na presidência do Brasil, e hoje nós temos agora o Jair Bolsonaro sendo julgado e sendo condenado, está todo mundo sabendo que ele vai ser condenado, pelo menos 43 anos de cadeia. E o Fux, ministro Fux, está divergindo ali dos outros colegas ali e parece que vai ser o único, Alguns estão levantando as mãos para os céus e falando, ainda bem que tem um salvador da pátria, ainda bem que tem alguém para falar por nós ali no Supremo Tribunal. Porém, pessoal, uma andorinha só não faz verão. Fica escancarado tudo que aquilo que nós temos falado aqui todos os dias, o Fux está sendo o nosso porta-voz ali. Antes tarde do que nunca, né? Agora, se de repente o Fux tivesse feito isso lá atrás, né? Essas coisas não teriam acontecido assim. Esses ministros, pessoal, eles não me enganam. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se o Fux te representa ou não. Por quê? Ora eles votam com a esquerda, ora eles votam com a direita, ora eles votam para ele mesmo. Por exemplo, o Fachin, né? Ministro Fachin. Fachin que foi o principal responsável ali por ter levado o julgamento de Lula, saído de Curitiba e ido para Brasília, né, por causa de um CEP, foi o principal. Só que já teve oportunidades que o Fachin votou contrário a Dilma, contrário ao Lula. Então eles ficam vagueando, ora eles votam para um lado, ora eles votam por outro. Na verdade, a justiça ela tem que ser aquela imagem que tem ali na frente do STF, uma estátua, né, com dois pesos nas mãos, com aquela vara na mão e os olhos fechados, né? Ou seja, o equilíbrio dos poderes, né, tem que ser feito sem olhar um lado ou outro, tem que ser de forma totalmente honesta, totalmente sem ter lados. Mas aqui no Brasil nós sabemos que a política e o judiciário, eles andam de mãos dadas, Pessoal, o que está acontecendo em Brasília é um absurdo, nós temos falado aqui, nós vamos continuar cobrindo tudo isso aqui. Agora, se houver uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil, eu quero saber o que o Lula vai fazer, o que as Forças Armadas vão fazer, porque parece, tem até uma fala, né, do Olavo de Carvalho, né, o professor Olavo de Carvalho, filósofo, cientista político, e ele falava o seguinte, pessoal, quando ele era questionado sobre a real situação do Brasil, sobre o sistema comunista em Brasília, sobre o Foro de São Paulo, sobre toda essa questão, ele falava o seguinte, que a única possibilidade de mudança no Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Porque, segundo ele,
aqui no Brasil, não teria um líder político ou um salvador da pátria que teria poder para poder parar essa situação. E aí, somente um país altamente desenvolvido, livre, libertário como os Estados Unidos, para poder ajudar o Brasil. Acho pouco provável isso, pessoal. Para ser sincero, acho pouco provável. Por quê? Existe uma diplomacia internacional, existe toda uma questão. Você vê, por exemplo, aqui do lado a Venezuela, né? A Venezuela está provada ali por A mais B, inclusive até o Lula ficou na dúvida do processo eleitoral ali do Maduro, né? Que ele não apresentou as tais cédulas ali, né? Os canhotos ali, mostrando realmente que ele havia ganhado. E aí os Estados Unidos até agora não fez nada. Mandou ali um navio, ali no Caribe, na costa da América do Sul, mas até agora, assim, algo realmente prático mesmo não aconteceu, né? Se não aconteceu com eles, pessoal, acho pouco provável. Só que a questão é o seguinte, o povo brasileiro, que é um povo ordeiro, que é um povo pacífico, deveria acordar antes que for tarde demais. Não estou falando para fazer igual está acontecendo ali no Nepal, né? O Nepal está acontecendo ali um tumulto, o povo foi para as ruas e quebradeira, violência. Não estou falando nada disso aqui, nós não somos a favor disso, nós não vamos apoiar isso de forma nenhuma. Porém, pessoal, é preciso se manifestar antes que seja tarde. Ainda há uma esperança. Para Jair Bolsonaro, acho pouco provável. Para o Brasil, talvez sim. Agora, para o povo brasileiro em si, se juntar e realmente colocar ali, arregaçar as mangas, né? E colocar para fazer as coisas, cadê os políticos, deputados, senadores? Você se lembra em quem você votou para deputado, para senador, para vereador, para prefeito? Pelo menos prefeito na última eleição? Olha só como é que o povo é. O povo vota, coloca as pessoas ali. Depois nós temos essa situação, esse circo que está armado ali em Brasília. E aí as pessoas querem achar o culpado, querem achar o Cristo, né? Ah, não, a culpa é do Moraes. Se tirar o Moraes, resolveu. Não, a culpa é do Lula. Se tirar o Lula, resolveu. Ah, não, é o Davi Alcolumbre, ele que não coloca os processos de impeachment para ser votado. Não. O culpado é o Pacheco, Rodrigo Pacheco, que ficou ali 4 anos e não fez nada. Ah, não, é o Hugo Mota. Se o Hugo Mota deixasse o projeto de anistia passar, o Jair Bolsonaro estava livre, poderia concorrer às eleições. Pessoal, na verdade, não é um ou outro, não. É o povo brasileiro que precisa entender na hora do voto, na hora das eleições, em quem vota. Tem gente até hoje, nesse país que nós estamos falando, pessoal, tem gente até hoje votando para ganhar uma cesta básica, para ganhar um botijão de gás. Por incrível que pareça, pessoal, tem gente nesse país que vota por ódio. Ah, não, eu vou votar na direita só porque eu não gosto da esquerda. Ah, não, eu vou votar na esquerda só porque eu não gosto do Bolsonaro. Tem gente ainda com essas picuinhas. Ou seja, o povo tem os governantes que merece. E outra coisa, toda corrupção que acontece lá em cima em Brasília, ela começa aqui embaixo, pessoal. O cidadão vai numa padaria comprar um pão, e aí ele recebe o troco a mais, ele põe no bolso e vai embora. O cidadão pega ali um táxi, um Uber, aí a corrida da X, ele dá um valor errado ali, o motorista não percebe, fica tudo por isso mesmo. O cidadão acha uma carteira de dinheiro na rua, acha um celular em algum local público. O que ele faz? Ele pega, a maioria das pessoas não devolve. Aí como que você quer cobrar lá de cima, né? Que os governantes sejam exemplares, que os ministros do Supremo, que os representantes ali da Câmara dos Deputados e também do Senado sejam pessoas altamente justas e honestas. Eles saíram do meio do povo. Eu tenho que avisar isso aqui porque algumas pessoas parecem que não entendem, mas cada um dos 81 senadores, dos 513 deputados que estão ali em Brasília, por incrível que pareça, olha que coisa genial que nós acabamos de descobrir agora, eles saíram daí da sua cidade, do seu estado. Pois é, um dia eles foram pessoas comuns, um dia eles não tiveram cargo político. O Lula um dia era um sindicalista que trabalhava lá numa siderúrgica, lá na fábrica, na metalurgia. Pois é, pessoal, o Bolsonaro um dia era só um soldado ali do exército. Então, pessoal, nós temos que entender isso. Se as pessoas não começarem a entender que a corrupção começa embaixo e vai até lá em cima e nós temos os governantes que a gente mesmo merece, nada disso vai mudar agora. O Olavo de Carvalho já falou isso aqui que o Trump, através da porta-voz ali, está anunciando, viu?
somente uma intervenção militar para resolver o problema do país. Você concorda com isso? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Por enquanto, a sua opinião ainda é livre. Por enquanto, aproveite, pessoal, aproveita bastante. E outra coisa também, pessoal, pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Não te custa nada e vai fazer muito bem pro Brasil, tá bom? Clica aqui embaixo em compartilhar e manda para todo mundo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, a hora é agora, pessoal. Nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil, onde nós precisamos da ajuda de todos. E como você pode ajudar? Só se inscrever, totalmente gratuito, não quebra a mão, não quebra o dedo, não gasta nada, e aí você vai ficar bem informado, porque o YouTube vai mandar para você os nossos próximos vídeos em primeira mão, e você vai ficar muito bem informado. Se inscreva aqui agora, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.